Bom, olá amigos e amigas, estamos iniciando mais um estudo Vida e Obra de Leon Denis e já vou justificando desde o início essa mesa repleta que está aqui hoje. Mudou, né? Ao invés do chá e do biscoito, hoje é salgado, bolo, refrigerante, suco, bis, água é importante, né? Água não falta nunca, né? É porque era o líquido que o Leon Denis mais gostava, né? Então, em homenagem a ele, a água não falta, mas eu duvido que alguém vai beber água hoje, esse estudo aqui, viu? Mas está aqui. É que a gente está aqui hoje, né, confraternizando, escolhemos esse dia para reunir aqui com um pouquinho mais de tempo, até depois do estudo, para confraternizar, para bater um papo. Isso a gente deve preservar sempre nos nossos grupos, né, nas casas espíritas, isso é muito importante. E no estudo de hoje, nós daremos continuidade, né, à obra de Gaston Luce, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sua vida e sua obra, iniciando o capítulo intitulado Congresso de 1925. Aqui no livro está na página 273 e no PDF, página 197. Esse congresso, é bom a gente lembrar aqui, a gente veio citando ele ao longo de todo o estudo praticamente. Dificilmente tem algum dia aí que a gente não faz ao menos uma citação, que o próprio Gaston, ao longo da obra, ele fazia referências a este congresso, a gente também fazia algumas observações a respeito. Então é realmente um capítulo bem importante, porque eu pessoalmente considero que talvez tenha sido o grande congresso daquela época, com certeza. Foi o grande momento dos espíritas. Mas ainda hoje, olhando, né, com certo distanciamento histórico, apesar dos inúmeros congressos feitos atualmente, mas muitos mesmo, a gente tem que ver que nessa época aqui, esse congresso ele foi muito importante para, de certa forma, reorganizar ali os espíritas. A gente vai falar alguma coisa aqui em termos de números, né? Mas realmente a proporção dele na época e ainda hoje chama atenção e foi um marco no movimento espírita internacional. E o Gaston vai começar dizendo que a época em que se deveria realizar o terceiro Congresso Espírita Internacional se aproximava. Jan Meyer, que era seu promotor e organizador, pediu a Leon Denis que lhe aceitasse a presidência. Então a gente vai ver aqui agora como Jan Meyer tem sido importante, né? Primeiro, para trazer de volta a revista espírita que tinha parado durante a Primeira Guerra. Depois ele vai ali reorganizar e dar uma nova dinâmica à União Espírita Francesa. Então, participa ativamente da publicação de algumas obras. E agora, ele vai então promover e organizar esse terceiro Congresso Espírita Internacional. E vai dizer então Gaston: tudo favorecia a escolha de Denis para tal posto, já que Jan Meyer convidou o Leon Denis pela proximidade, pela importância dele para o movimento espírita para presidir o congresso. É diferente, hoje quase não se tem mais isso, né? Hoje você tem o organizador do congresso, os voluntários ali, cada um na sua função, às vezes com coordenações, né? Tem a coordenação geral do evento, mas normalmente essa coordenação ela é feita justamente por aquele que promove, aquele que está à frente ali da instituição. Então, na época, essa presidência, às vezes, ela mudava, né, de tempos em tempos, dependendo ali da importância, enfim, da disposição de cada um. E neste ano, tudo favorecia a escolha de Denis para tal posto. E o Gaston vai trazer, então, as funções que Leon Denis ocupava no movimento espírita internacional. Presidente de honra da União Espírita Francesa e da Federação Espírita do Brasil. A gente já havia falado isso aqui outras vezes, né? Que agora o Gaston vem realmente confirmar essa função de Leon Denis. Membro honorário da Federação Espírita Internacional e das Uniões Espíritas da Catalunha. Ex-presidente de honra da Sociedade Francesa dos Estudos Psíquicos. Presidente efetivo dos recentes congressos. Autor universalmente apreciado por tantas boas obras. Orador ouvido religiosamente por toda parte e de reputação incontestável, ninguém poderia negar-lhe a necessária autoridade para presidir tais debates. Então a gente pega o currículo de Leon Denis e dos outros que ali estavam,
realmente ele se apresentava naturalmente, né, como alguém em condições morais, vamos dizer assim, né, morais e um exemplo, né, pela dedicação. Então era um momento realmente de chamar os espíritas, né, para o trabalho, para algumas questões importantes da época. E Leon Denis era a figura realmente que melhor se destacava e cuja voz teria mais ressonância naqueles que ouviriam, né, que enxergando nele alguém que fala com autoridade quem pratica, né. Então Leon Denis, ele naturalmente se apresentou nessas condições, mas, vai nos dizer Gaston, sua idade avançada e suas enfermidades lhe causavam sérias preocupações. É bom dizer que Denis estava aqui com praticamente 80 anos de idade. E 80 anos de idade, né, não é fácil. Naquela época, a expectativa de vida era muito mais baixa que hoje. Então, para alguém chegar nessa idade é porque se cuidava muito bem. E Leon Denis estava ali, lúcido, mas praticamente cego, com dificuldades para se locomover. Então, realmente, a situação não era fácil. E aí o Gaston vai trazer a informação. Tendo uma amiga insistido para que aceitasse o convite, Denis retrucou com energia. Pensa, minha amiga, que eu vou presidir congressos perpetuamente? A preocupação com o sucessor, vai ficar o tempo inteiro dependendo de mim, né? Tenho 80 anos, congressos já presidi muitos. Para mim é uma questão encerrada e bem encerrada. Então foi firme, mas ele não contava com um detalhe, né? Sr. Gabriel? Tá, fica à vontade. Só para fazer um comentário dessa parte, que eu achei interessante, que assim, serve de reflexão para a gente, no movimento espírita, de 2 pontos de vista. O primeiro é exatamente a preparação que a gente tem que fazer para novas pessoas surgirem, né? Para dar espaço para novas pessoas se apresentar e surgirem e tomar os postos, né? O segundo ponto de vista é exatamente a atitude dele, né, de questionar se iria presidir congressos perpetuamente. Quando a gente vê muitas vezes pessoas querendo presidir perpetuamente, né, assim, não querendo largar o osso mesmo. E se a gente não fizer isso que ele fez, a gente não tem sequência, né, não tem sequência. Num centro espírita, num congresso, em algum trabalho. Então fica aí, embora mais pra frente a gente vai ver que ele aceitou, né, já adiantando um pouquinho, mas ele fez essa reflexão íntima, né? Fico feliz, não sou só eu que dou spoiler aqui, né? Isso contagia, né? Foi um spoiler curto, assim, foi a questão de segundos, né, que você adiantou, né? E o interessante aqui é que ele, quando ele fala para mim é uma questão encerrada e bem encerrada, a gente às vezes pensa assim, nossa, ele estava nervoso, né? Ele estava bravo, duro. E aí o Gaston coloca, embora rindo, ele afirmava isso com segurança, pois acreditava no que dizia. Então esse embora rindo muda tudo, né? Assim, falava que estava resolvido, mas, né, com um bom humor, que ele dizia que constituía a saúde da alma. Então é importante destacar isso. Todavia, era preciso decidir-se. Jerônimo de Praga, é bom dizer, insistia para que ele fosse a Paris. Tal solicitação era para ele uma ordem. Allan Kardec igualmente o aconselhou que aceitasse. Então a gente vê que agora, em 1925, ele vai ter ali nas suas reuniões, como ele tinha, já com certa frequência, a participação muito ativa de Jerônimo durante a vida toda. Mas aqui agora a figura de Allan Kardec, ela começa a aparecer com mais força. A gente vai ver o nome Allan Kardec daqui para frente agora algumas vezes, né, no capítulo sobre o gênio céltico e o mundo invisível. Então Allan Kardec, que alguns questionam, mas Kardec não se comunicou depois de desencarnado? Se comunicou, né?
Tem vários relatos aqui, inclusive diretamente na reunião de Leon Denis, repito, no ano de 1925. E, apesar de hesitar por muito tempo, acabou por ceder às afetuosas insistências de Jan Meyer. E aí, a gente fala assim, beleza, Leon Denis aceitou, né? Só que tem um detalhe nessa aceitação, que é o que eu acho, assim, fabulosa relação de Leon Denis com os amigos espirituais, né? Que é uma informação agora que a Claire Bulmar vai trazer na outra biografia, em que ela também, embora ela tenha ficado mais presa a alguns momentos da vida de Denis, ela não podia, ela que viveu de perto esse momento aqui de indecisão de Leon Denis, então ela vai dedicar um capítulo, o capítulo 9, mulher é mais organizada, né? Ela numerou os capítulos, né? Você vê, é diferente, né? Então a Claire Bulmar, ela dedica o capítulo 9 da sua obra, que ela intitulou 1925, o Congresso de Paris. E aí, o que ela vai dizer aqui? O Sr. Jan Meyer, a quem foi mandada a apreciação favorável do mestre, manifestou-lhe sua alegria e insistiu para que ele tomasse parte nessas grandes sessões espiritualistas. Então, porque ali era um congresso espírita, mas tinha a participação de pessoas que não eram espíritas. Então, que ela destaca mais uma vez Jan Meyer, fala da relação de Leon Denis também com o Brasil e que ela até acrescenta também com o México. E o mestre expôs a situação aos seus guias em uma reunião íntima e eles o encorajaram a aceitar sua participação no congresso. Ele, porém, objetou o que denominava o fardo de suas enfermidades. E aí ela vai trazer agora aqui um detalhe que o Gaston não traz, que é o que aconteceu, uma troca assim, de palavras entre Leon Denis e os benfeitores. Aqui ela não vai falar quem foi, se foi Allan Kardec ou se foi Jerônimo, mas aí começa o diálogo seguinte. É esperar muito de minhas forças ir, na minha idade, presidir um congresso, disse-lhes Leon Denis. Flammarion me substituirá bem. Leon Denis havia apenas pronunciado essas palavras quando foi interrompido por seu médium que, em um tom firme e claro, lhe respondeu: Flammarion não estará lá. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, né? Como é que pode Camille Flammarion, morando em Paris, se não me falha a memória, com o Congresso Espírita Internacional acontecendo em Paris, como que Flammarion não vai estar lá? É mais ou menos assim, vai ter um Congelde aqui e o Gustavo não vai. Comparar isso aí com o Flammarion foi bom, hein? Você viu? Ei! Tô honrado aqui. Que honra, hein? É mais ou menos essas proporções. Como que pode ele não participar? E aí, Leon Denis fica surpreso, fala, como? Flammarion se absterá? Exclama Leon Denis, admirado. E a entidade então diz, não, ele não estará lá. Nenhuma palavra foi acrescentada e as pessoas presentes não consideraram de forma alguma a morte próxima do célebre astrônomo. 3 meses mais tarde ela sobreveio. 3 meses depois da comunicação, mais ou menos 3 meses antes do congresso. Só assim que eu não congelo. Congelo de lá. Não, quando eu li isso aqui eu fiquei assim, meu Deus, né? Tomando conhecimento do ocorrido, o mestre glorificou diante de nós, né, que ela participava, o eminente sábio, cujas obras haviam popularizado maravilhosamente uma ciência árida, colocando-a assim ao alcance de todas as inteligentes. Então aí Leon Denis fica sabendo, certamente se lembra. Agora fala assim, entendi, né? Por que ele não ia? Então olha, tem que confiar muito, né? E Leon Denis, obviamente, depois dessa comunicação, ele aceita o convite. Então ele aceita e já passa a assumir desde então essa condição de presidente. Se ele não tivesse aceito, e aí depois de 3 meses, fala, agora eu quero ser. E aí talvez a preparação não teria sido tão boa, né? Por conta da falta de tempo, como foi na medida em que ele tem essa revelação, óbvio que sem trazer muitos detalhes,
Né, que você fala, não, que ele vai desencarnar, Leon Denis, fica tranquilo, daqui 3 meses ele vai bater as botas, né? Então realmente não podia trazer uma informação tão completa assim. Mas trouxe essa parte que eu achei importante, né? Eu falei, esse livro aqui, ele é o da Claire, né? Ele é realmente muito interessante, ele traz contribuições valiosas para a obra do Gaston. Então a gente volta para ela agora. Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, então vamos lá. Durante todo o verão, envolveram-no com seus fluidos benfazejos. Na véspera da partida, houve uma última sessão das mais emocionantes. Jerônimo veio conversar pela derradeira vez com seu filho, e Joana lhe confirmou a missão e lhe transmitiu forças novas. Não, assim, o cara tá indo para Paris, né? Aí faz uma reuniãozinha mediúnica, aí manifesta o Jerônimo, Joana, certamente outros espíritos aqui. Então, falta de motivação não podia ser, né? Mais motivado do que depois de receber tais palavras, não tem como. No dia seguinte, o apóstolo apareceu a seus amigos, vindos para cumprimentá-lo na estação, cheio de disposição e de entusiasmo, bem rejuvenescido. Aqui o Gaston não coloca, mas eu acho que ele ficou um pouco tímido também, mas a Claire vai colocar na obra dela que Denis não conseguia se locomover sozinho nem na cidade, então era impossível ele viajar, né, se não me engano aqui 4 horas de uma cidade a outra de trem sozinho. Então o próprio Gaston acompanhou Leon Denis, então é ele quem vai sendo ali o apoio ao lado dele durante toda a viagem. E deveria encontrar em Paris, não sei se vocês lembram, nos outros estudos a gente falou aqui, a mais acolhedora hospitalidade na casa da senhorita Chese, sua antiga e gratuita secretária durante a guerra, e que se tornara proprietária de um importante hotel a 2 passos dos grandes boulevards. Então a Chese, que era secretária dele, ela se desliga do trabalho para mudar para Paris, agora vira ali a anfitriã dele. Então, o que obviamente era motivo também de muita alegria. E quando eu falei dos números, esse congresso que reunia os representantes de 24 nações, revestiu-se de uma capital importância. Aproximadamente 60 jornais deram cobertura às suas sessões, quase com imparcialidade. Então, isso aqui não eram jornais, todos eles espíritas. Então, um evento dessa proporção aqui, às vezes acontece hoje, né, quando tem um evento muito grande, aí vem um jornal, jornal normal, local, aí, de alguma televisão, um jornal impresso quase não tem mais, um jornal da internet também, e fazer uma cobertura. Então, olhem a importância disso naquela época. Você ter 60 jornais cobrindo o evento, fala um pouco, eu acho, da importância. Era um espetáculo emocionante, disse o mestre, ver-se desfilar na tribuna homens de todas as raças e de todas as cores. Todos vinham afirmar, nas mais diversas línguas, a mesma fé na sobrevivência e na evolução infinita do ser, na existência de uma causa suprema, cujo pensamento anima o universo. Homens eminentes nas ciências e nas letras, tais como Sir Oliver Lodge, Conan Doyle e o Procurador-Geral Maxwell, deram suas formais aprovações aos vibrantes discursos dos oradores. Sentia-se perpassar sobre a assistência o sopro inspirador de uma multidão invisível, e os videntes confirmavam a presença de mortos ilustres, que tomavam parte ativa na elaboração de uma grande obra. Eu fico pensando às vezes, né, que assim como nesse congresso se tinha ali a presença desses chamados aqui mortos ilustres, é claro e óbvio que ainda hoje, em muitos congressos, eles se fazem presentes, eles estão ali no mundo espiritual colaborando da sua maneira. Eu me recordo, por exemplo, do congresso de 2004, quando comemorou-se os 200 anos de nascimento de Allan Kardec.
lá em Paris, inclusive, em que o próprio Leon Denis, sempre presente nos congressos da sua época, agora porque está desencarnado não vai mais. A gente pensa assim, se ele tivesse encarnado, ele iria? Iria. Então, desencarnado, a não ser que ele esteja com outras funções, ou reencarnado, né, com outras tarefas lá em outros planetas, mas como ele continua ainda com a tarefa junto aqui na Terra, ele se faz presente, obviamente, em muitos e muitos congressos. E neste 2004 é que ele vai trazer uma mensagem belíssima, né, através do médium Divaldo Pereira Franco, que é aquela psicografia chamada psicografia especular, em que você só consegue lê-la se colocá-la de frente ao espelho ou contra a luz. E o detalhe é que a psicografia foi em francês. O idioma que o Divaldo não domina, não, né, conhece só ali os cumprimentos, né, como ele mesmo já disse algumas vezes. Então foi realmente um momento marcante. E quando se assiste o vídeo, é impressionante observar o impacto das pessoas, né? Quando esqueci o nome do dirigente que vai fazer a leitura, quando ele vai anunciar, as pessoas meio que entram em êxtase quando ele cita o nome de Leon Denis. E na medida que ele vai lendo, parece que você percebe o magnetismo da fala, do que foi escrito nessa mensagem. Por exemplo, o próprio Denis vai se referir a Allan Kardec como Jan Hus, né, que a gente já falou aqui algumas vezes também, queimado lá na fogueira. Ele cita, né, queimado na fogueira de Constança no ano de 1415. E aí Denis pede então ali a ajuda, pede o auxílio, né, de Allan Kardec, que segundo Denis já se encontra nos mundos celestes. Então, realmente foi um momento importante. E em vários outros, a gente percebe então que é óbvio que a figura desses espíritos espíritas reencarnados aí ao longo desses 162 anos de doutrina, eles se fazem presente, inspirando os oradores, inspirando os trabalhadores, não só no evento, mas a gente percebe aqui a preocupação de Jerônimo e Allan Kardec 6 meses antes, né? Então a gente não pode achar que um congresso ou um evento de menor proporção é obra somente nossa. Nossa, eu tive uma ideia de um congresso, né? Eu tive uma ideia de um encontro. Tá, a gente às vezes captou a ideia que vem do alto, e eu costumo brincar, a gente tem que fazer o possível para atrapalhar menos. Se a gente atrapalhar pouco, com a boa disposição, com a boa vontade de acertar, a gente costuma fazer realmente algo assim, especial, para quem promove, para quem participa. Então, hoje com a vantagem da época, que antes você tinha que participar ali, né, fisicamente. Hoje, você ainda tem a vantagem de, em qualquer lugar do mundo, através das transmissões, se acompanhar um evento de portes gigantescos, embora a discussão até recente, né, dessa questão da presença física também se faz muito importante. Mas, diante da impossibilidade verdadeira, nada impede que a pessoa, à distância, que ela vai perder ali o afeto, o abraço, o aperto de mão, o sorriso, o carinho, mas ela vai pelo menos estar em contato com um pouco da energia daquele local e também com os ensinamentos, né, ali colocados pelos palestrantes. Aqui o Leon Denis citou o Oliver Lodge, que a gente trouxe aqui o livro, né, no estudo anterior, em que ele fala do filho dele, Raymond, e o Conan Doyle, que a gente vai deixar para falar dele aqui mais para frente, ainda dentro desse mesmo capítulo. E é claro que num congresso como esse, não podia deixar de ter ali os pontos delicados, né? E nessa época aqui, a metapsíquica tomava realmente uma proporção um pouco maior, e havia uma discussão muito forte, né, entre os metapsiquistas e os espíritas. E Denis, né, com a energia de sempre, mas com respeito, ele marcava assim o ponto do espiritismo, as diferenças e talvez as semelhanças entre uma doutrina e outra. E aqui o Gastão vai colocar o seguinte: que os sábios nem sempre foram compreensivos com os pesquisadores espíritas e por vezes se referiram a eles com desdém. Nem sempre, aqui vai dizer Leon Denis, temos tido motivos para elogiar os metapsiquistas, principalmente depois do Congresso de Varsóvia. Ainda hoje, não há assunto algum
no campo do psiquismo, sobre o qual estejamos completamente de acordo. Todavia, damos crédito a todos esses homens de ciência, na esperança de que suas inteligências e seu saber os aproximem, pouco a pouco, do ponto de certeza a que o Espiritismo já chegou há 3/4 de século. Ele fala assim, não, vocês vão chegar lá, nós já chegamos, mas daqui a pouco vocês chegam também. Então ele é o bate-a-sopra, né? Ele começa fazendo ali uma divisão, depois ele dá uma aliviada e no final ele dá outra cutucada, mas torcendo para que eles realmente se aproximem disso que a doutrina espírita na época já tinha alcançado. Eu queria fazer um comentário, porque a gente vem discutindo muito a questão do espírita se sentir mais do que os outros, né? Assim, eu sou espírita, então eu sou mais inteligente, então eu sei mais da verdade. E às vezes a gente pode olhar uma fala igual a essa do Leon Denis, né? Se aproximem pouco a pouco do ponto de certeza que o Espiritismo já chegou a 3/4 de século. E às vezes usar isso aqui para incentivar esse pensamento de que a gente está na frente. E a gente teve até a oportunidade de discutir muito isso esse final de semana, que na verdade isso aqui deveria trazer para nós uma noção de responsabilidade, não exatamente de que nós somos melhores, porque se nós acreditamos em reencarnação, eu também tenho que acreditar que eu posso vir na próxima evangélico. E se eu posso nascer na Índia, que o Espiritismo não tem força nenhuma, eu posso nascer na China. Então, pensar que o espírita, por ser espírita, é mais do que os outros, é uma bobagem. Então, a gente tem que olhar essa frase como de Leon Denis, ou a questão 798 do Livro dos Espíritos, né, que fala que o espiritismo se tornará uma crença comum, como responsabilidade que nós temos sobre o conhecimento que está sendo passado para nós, mas entender que isso aqui que eles estão dizendo não é colocando o espiritismo como melhor, é colocando como consequência da lei natural. Porque lá na 798, quando os espíritos vão responder, Kardec pergunta, né? O espiritismo se tornará crença comum ou ficará partilhado apenas por um grupo de pessoas? E eles falam, se tornará crença comum. Por que razão? Porque está na natureza. Então, por que o Leon Denis está afirmando que eles vão chegar? E nós também afirmamos assim que as religiões vão chegar nas conclusões espíritas. Por quê? Porque o espiritismo está na natureza. Não é questão de ser melhor ou pior. É questão de ser natural. Naturalmente vão chegar. Então, naturalmente a gente vai percebendo que o pensamento vai evoluindo para poder captar e poder entender as verdades da lei de Deus. Então, eu queria só fazer esse comentário assim, para a gente não pegar isso aqui e achar que a gente é melhor que os outros e passar a menosprezar a religião do outro. É católico, coitado. Ou evangélico, como é que pode acreditar nisso? A gente acredita num punhado de coisa também, que é mentira. Então, assim, é pegar essa frase e entender que ele está dizendo isso porque o espiritismo está na lei natural, e isso aqui traz uma responsabilidade muito grande, porque nós não vamos poder alegar ignorância. Não só para exemplificar um pouco, né, disso que você está falando, Gustavo, seria o mesmo, por exemplo, que a gente olhar para um Francisco de Assis que é católico e acha que a gente está acima. Ou olhar, por exemplo, na Revista Espírita tem as cartas de Lavater, né, que era um pastor protestante, né, que o próprio Kardec traz as cartas e fala, isso aqui está mais completa das ideias espíritas de antes, né, assim, de antes do próprio surgimento do Livro dos Espíritos. E Lavater é uma das encarnações de Eurípides. Então a gente olhar para ele e falar, não, quem que tá... Ou então olhar para um Gandhi, né, que é hindu, e falava que chega lá no parlamento britânico e fala do Sermão do Monte, e sempre tendo na consciência
exatamente essa visão de espiritismo. Quando fala-se de espiritismo dessa forma, eu tenho a visão do espiritismo que de fato já está na natureza, né? Assim, o Kardec ele só veio e codificou e colocou isso em papel, mas todas as leis já estavam lá e estão espalhadas por todos os cantos, né? Então, realmente, assim, nós ainda temos essa visão equivocada, principalmente quando olhamos para as religiões de matrizes africanas, né? De nos colocar acima. E acima é só Deus, né? Acima só Deus. E mesmo que existam pessoas mais depuradas, essa depuração ela vem do movimento interior, né? Do que aquela questão moral vai fazer dentro do nosso coração. Muito menos do que a questão intelectual, né? Porque o intelecto, com o intelecto a gente fez bomba atômica, a gente fez navio de guerra, a gente fez tanta coisa. Fez câmara de gás. Então a questão moral, e aí essa é muito difícil, né? Quando ele coloca lá reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz diariamente para domar suas más tendências. E aí inclusive ele exclui inclusive as pessoas que dizem que são espíritas. Porque se uma pessoa faz um esforço danado para domar suas más tendências, para fazer a sua transformação moral, e ela não se diz espírita, ela é um verdadeiro espírita ou ela não é um verdadeiro espírita? Talvez ela... Não, com certeza ela é um verdadeiro espírita. Porque ela está fazendo o que todos nós deveríamos estar fazendo. Então essa questão realmente é uma questão que a gente tem que aclarar aí no movimento espírita, deixar de falar, né? Deixar de reproduzir esse discurso. É muito bacana você ter citado esses nomes aí, porque realmente amplia e nos traz realmente para o devido lugar, né, da não superioridade pelo simples fato da crença. Você citou Francisco de Assis, né? A gente pensa, mas na época dele não tinha espiritismo como se tem hoje. Você citou o Gandhi, que já é contemporâneo aí a doutrina espírita. Eu pensei assim, vou pegar uma aqui agora do catolicismo, Madre Teresa. Você pega no protestantismo, você tem a figura de Albert Schweitzer, prêmio Nobel de 1952, você tem o Martin Luther King. Então, assim, em várias áreas, né? Um no campo mais religioso, outro mais no campo social, político. Então você tem em várias frentes pessoas que a gente pensa também que pessoa para ser evoluída tem que ser religioso, né? Falei isso? Se está fora da missão religiosa, naturalmente ele não é evoluído, ele não é um ser superior, né? Então a gente tem que trabalhar também isso, às vezes não achar que o espírita, mas o religioso é superior aos demais pensadores e aqueles que trazem contribuição para a humanidade. Então é importante isso. E continuando aqui na obra então, e foi bom que nesse intervalo eu me alimentei. O pessoal às vezes... E o câmera me ajudou, ele falou assim, eu vou focar no Gabriel, você pode comer à vontade, viu? Só que, coitado, ele tá agoniado, ele não tá podendo se alimentar ali, né? Ela colocar uma cesta do lado, me não alcança a cesta, então... Aqui, Denis vai dizer então, tanto quanto os metapsiquistas, amamos a ciência pelos imensos serviços prestados à humanidade. Reconhecemos a necessidade do controle científico, porém, discordamos quanto à sua aplicação. Isso aqui eu achei tão fantástico, porque é o seguinte, às vezes a gente vai conversar com um ateu, ele acusa o espírita de fanático e de que não... Não, peraí, mas a gente tem um espírita fanático? Tem sim. Mas ele quer dizer que o espírito é fanático porque ele se apoia em crença apenas, e não nos fatos, o que é uma inverdade. E nos coloca numa condição daquele religioso que durante muito tempo, ele negou a ciência e acha que o espírita faz parte desse grupo de religiosos que recusam a contribuição científica. E então fala, não... Nós, tanto quanto os metapsiquistas, amamos a ciência. A gente não é contra. Só que
não dá para fazer experimento muitas vezes como os cientistas querem, por um motivo simples, né? A manifestação, para ela existir, depende dos espíritos. Então, como é que eu combinar um horário aqui agora? Se os espíritos assim, não, eu não quero agora, não vai ter. Até isso é lógico. Né? Até isso é lógico, porque depende de uma vontade, né? É uma vontade livre. Então, como é que eu marco horário, marco o dia? Naquele momento, por algum motivo ou outro, o espírito não vem, ou o médium não está preparado o suficiente para receber aquela manifestação, aí o que vai servir de quê? Tá vendo? Eu sabia que era mentira. É só você colocar aqui algumas dificuldades que a gente descobre a mistificação, a fraude. Então não dá realmente para fazer esse processo como os cientistas querem. Agora, isso não impediu que ao longo de todo o tempo, vários e vários experimentos, né, feitos por homens de ciência, seguindo rigorosos controles ali, métodos, até a gente já falou aqui algumas vezes, colocando em risco a vida dos médiuns. Isso foi feito por muitos e muitos homens. Então o Denis faz questão ali de reforçar esse detalhe que eu acho importante. Só fazer um comentário nessa questão da ciência. Eu acho que também vem muita confusão do que os espíritas falam sobre o espiritismo ser ciência, não ser ciência, que acepção de ciência que se está utilizando, né? Porque se parar para pensar que o espiritismo é uma ciência positiva, que utiliza o método experimental matemático, de fato ele não é uma ciência. Mas se parar para pensar que ele utiliza-se desse método, né, experimental, mas que não fica só na parte objetiva, que vai além da parte objetiva, considerando as questões subjetivas, aí ele é uma ciência, porque ele tem objeto de estudo, ele tem leis, ele tem uma teoria por trás, então ele tem várias coisas. Só que quando a gente vai discutir com uma pessoa, por exemplo, um ateu, e a gente chega a falar, não, o espiritismo é uma ciência como a física é uma ciência, ou como a biologia é. Realmente os caras vão olhar e falar, não, peraí, não vai pulando os corguinhos, não. Porque realmente não é a mesma coisa. Tem um vídeo muito interessante, aí até indico para o pessoal aqui, pessoal que está assistindo, que é um vídeo com o que o Raul Teixeira fala sobre isso. O aspecto científico do espiritismo. Porque o Raul Teixeira, para quem não sabe, ele é físico, né? Era professor, se eu não me engano, da UFRJ, é uma do Rio de Janeiro, ou a Fluminense. E ele mexia, se eu não me engano, com física quântica, não é? E aí, ele, lá na academia, ele olhava assim, o pessoal falava, Raul, como é que é isso? Vocês falam que espiritismo é ciência. E aí ele grava um vídeo falando sobre isso. Que é muito interessante, para a gente saber o que nós estamos falando, o que é ciência. A outra questão que eu queria falar é sobre esse comentário mesmo, de agora os cientistas positivos, materialistas, quererem controlar o experimento. Sim, o experimento na ciência positiva, ele é um experimento com variáveis controláveis, né, para saber algumas coisas. Só que você respeita o fenômeno, você respeita o fato. Então, por exemplo, você não vai medir eletricidade com um metro. Fala, não, é com um metro que se mede a eletricidade. Você não vai impor para o fenômeno, para o fato, como que se deve medir. Da mesma forma, esses cientistas têm que olhar o fenômeno espírita e respeitar o fenômeno espírita, e a partir do fenômeno espírita pegar as ferramentas necessárias para se estudar de forma científica, né, de forma mais com rigor, os fenômenos espíritas. E aí o Kardec traz todos, né? Ele vai falando, não, por que a gente utiliza esse? Porque nós estamos lidando com consciências, né? Nós não estamos lidando com objetos apenas. Então, qual que é o método que a gente vai usar? Vai usar o método de vários médiuns, em locais diferentes, e por aí vai. Então, vale bem a gente estudar isso para poder falar, até para dialogar com os jovens hoje. Porque o que acontece hoje é que o jovem chega na faculdade, lá vai começar um curso de biomedicina, conversar curso, os caras começam a ficar céticos também. Fala, não, peraí, começa a estudar aquilo,
e ver que realmente o que se falava que era ciência no espiritismo, quando eles faziam mocidade, era um trem totalmente diferente. E aí chega lá, é difícil fazer eles voltarem para o espiritismo, porque também eles ficam imbuídos daquelas ideias positivas, materialistas, que só tenha o experimento, matemática, etc. E aí, Gabriel, os argumentos que a gente vai ler numa obra como a de Leon Denis, por exemplo, refutando as acusações de fraude, porque aí os cientistas da época tentavam explicar tudo, né? E Denis, no livro No Invisível, por exemplo, ele vai refutar uma a uma, assim, mas não... Ele vai falar de transmissão do pensamento, por exemplo. Denis defende a ideia. Opa, é possível a transmissão do pensamento, a telepatia. Ele traz vários casos, né, registrados ali em jornais, em revistas, espíritas, não espíritas. E aí ele traz também algumas objeções. Ah, tá vendo? Agora a partir daí se explica essas cartas, esse não sei o que e tal. E aí ele vai construindo um pensamento refutando tais objeções, ele vai pontuando. Aí chega um ponto, por exemplo, a gente teve aqui a presença do Padre Quevedo. O Padre Quevedo tinha lá uns embates no Fantástico, né? Tentando explicar tudo como se ele fosse agora eu vou acabar com o espiritismo, né? E com o tempo acabou o programa, porque ele foi ficando meio que sem saída. Eu acho que foi até o Clóvis Nunes, que é um grande pesquisador, inclusive, dos fenômenos espíritas. Tem até um seminário dele de horas e horas no YouTube, explicando e trazendo alguns detalhes importantes. Então, para quem estuda, você não fica sem argumento. Leon Denis, por exemplo, mas esse aí é o inconsciente coletivo. O Padre Quevedo usava muito esse negócio de inconsciente coletivo, que não sei o quê, a força que fica por aí, aí de repente alguém capta isso. Denis fala, tudo bem, então me explica como que o inconsciente coletivo vai explicar um molde de uma mão, de um braço, feito de parafina com os dedos fechados. Como? Me explica como. Porque tem coisa que você vai colocar assim, não, isso aí é ilusão, a pessoa, evidência, né? Não, ele falou que viu, mas não viu. Isso aí tudo bem. O cara psicografou. Não, isso aí ele inventou, o cara estuda muito, então como ele estuda muito, ele tem ali, aí vai treinando, consegue escrever rápido. Tá, então beleza. E a incorporação? Na incorporação é isso. E a psicofonia? Que são coisas diferentes, né, Gustavo? É bom ressaltar, né? E a psicofonia? Não, isso aí é ele mesmo, é anímico. Tá aí o molde de parafina de um braço com punho cerrado. Isso aí é o que então? Não, isso aí é alguém que pegou o braço e colocou numa parafina quente borbulhando. Aí ele tirou, colocou na água fria. E aí fez o molde. Como é que ele tirou? Porque a nossa mão é mais grossa que o punho. Então, você não, supondo que a pessoa conseguiria resistir à temperatura, ela não consegue tirar, porque o punho não passa sem quebrar. Então, porque colocou na água fria, o molde está feito, e qualquer tentativa de retirar, você vai quebrar o molde. E o molde está intacto. Denis coloca detalhes que, às vezes, depois que ia estudar, tinha lá até o formato da unha, alguma coisa dos pelos aqui na mão. Como que se explica isso sem levar em conta a manifestação espiritual? Então isso é ciência. Isso é um dos muitos casos, né, de efeitos físicos que não deixam dúvidas, né, nenhuma da existência e dessa relação dos espíritos, né, com o nosso mundo. E aí eu fico me perguntando assim, o tanto que a reencarnação ela é patente, né? Porque o negar a religião demonstra, aí minha opinião, essas pessoas que negam, né, a ponto de realmente perderem a crença, para mim são pessoas que tiveram uma decepção muito grande com a religião, né? Porque se a gente for pensar assim, qual que é o problema de falar que existe? Qual que é o problema de falar que espírito existe? Que isso vai... E que mal que faz? O que faz? Assim, admitir que existe. Fiquei menos inteligente, fiquei, sabe?
porque eu assumi que existe espírito. Pelo contrário, agora que eu assumi que existe, aí eu tenho muito mais coisa para estudar, muito mais coisa para explicar, muito mais coisa para entender. Porque falar que o universo é obra do acaso é muito fácil. Aí você fala assim, não, Deus é a causa primária. Fala, meu amigo, isso aí dá um problemão, dá pano pra manga pra você discutir. Então assim, eu fico pensando, né, qual que é o problema? Qual que é o problema de falar assim, não, espírito existe. Porque isso não deveria fazer com que eu deixe as coisas rolarem soltas, até porque o Gabriel colocou bem, o espiritismo é uma ciência no sentido de que ele estuda, ele tem um objeto de estudo que é diferente do objeto de estudo da física, da biologia, da matemática, da química, né? Porque aí é o que Kardec coloca no que é o espiritismo. O objetivo do espiritismo não é explicar a vida em Marte. Não é vir aqui, espírito vir e falar, a vida em Marte é assim, assim, assim. Não é. O objetivo do espiritismo é estudar a relação dos espíritos do plano invisível com o plano visível. Ponto. Essa é a ciência espírita, né? Então, qual que é o problema de assumir que existe? Daí a gente vê, assim, essa mágoa, né, com a religião. Que a pessoa traz isso, né? E isso tem que ser trabalhado com o tempo. Porque se a gente for ver no final das contas, seria muito mais... É muito mais difícil quando você assume que existe, né? Não fica mais fácil. Pelo contrário, né? E aqui o Gastão vai colocar então alguns detalhes, né, do congresso, que era maravilhoso de ver com que tato, com que facilidade, com que autoridade o velho apóstolo, quase cego, conduzia esses importantes debates, pondo cada um em seu lugar, afastando as digressões, velando para que a ordem do dia fosse respeitada. Grande número de seus companheiros de luta, entre os quais o saudoso Henri Souce, ali estavam, felizes por ouvirem pela última vez, e aí era a última mesmo, viu? O Gastão fala várias vezes que agora aposentou mesmo, né? Agora aqui vai aposentar. A voz persuasiva e ardorosa que os havia outrora arrastado, sustentado e reconfortado na batalha das ideias. Quantos admiradores, uns de cabelos encanecidos e outros exuberantes de juventude, exultavam por conhecerem, enfim, o autor dos belos livros que lhes haviam trazido a consolação e a esperança. As felicitações, os elogios, as mais tocantes demonstrações de respeito e de veneração chegavam a ele. Esses testemunhos, onde se percebia a maior sinceridade, eram, sem dúvida, agradáveis ao seu coração, porém, na sua modéstia, causavam-lhe constrangimento. Então fiz questão de trazer esses detalhes para a gente ver como deve que era bom, né? Assim, que Denis já tinha vários anos, desde o Congresso de 1913, que ele praticamente não saía mais de Tours. E nem todo mundo conseguia ir até lá conhecer Leon Denis. Então eu fico pensando para os espíritas da época, né? Aquele famoso autor, aquele homem que escreveu tantas obras, que era ali o centro das atenções do movimento espírita do mundo, de repente se vê lá nesse congresso, e aí o pessoal vai fazer ali as homenagens. E eu esqueci de citar no começo, mas ainda tá em tempo, é que quem quiser saber um pouco do que foi falado por Leon Denis e por Gabriel Delany neste congresso, tem aqui esse livro chamado Leon Denis e o Congresso Espírita Internacional de Paris de 1925. Então é também um livro que a gente recomenda. Ele vai trazer aqui no índice, só para o pessoal saber, que traz a data, né, de 6 a 13 de setembro de 1925. Ele é publicado pela editora Allan Kardec. Aqui traz uma apresentação, vai falar do congresso, vamos para outra parte da exposição espírita, discurso do senhor Leon Denis, discurso do senhor Gabriel Delany, traz a biografia de Gabriel Delany, o discurso do Conan Doyle, a biografia de Conan Doyle, outras palavras de Leon Denis, traz a história do desenvolvimento do espiritismo em Tours, que o próprio Denis vai citar nesse congresso, e o discurso de encerramento do senhor Leon Denis. Então, a gente sempre tem, eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir,
aqueles pedidos assim, ó, depois que eu desencarnar eu preciso fazer algumas coisas, né? Se eu tiver algum direito, algum pedido para ser atendido, né? Deixa eu assistir esse congresso, deixa eu ver como que foi, né? Então E aqui mais alguns detalhes que o Gastão vai trazer. Uma palavra amável, um sorriso, um aperto de mão e rápido ele se esquivava. Eu não queria ficar ali, vou usar um termo, né? Tendo o saco puxado, né? O pessoal chegava para puxar saco, nós usamos vários aqui hoje, né? Pular corguinho, pano para manga e agora puxar saco. Se eu traduzir isso aqui para o espanhol, eu pensei que alguém falou pulando um corguinho, falei assim, não dá para traduzir para o espanhol, não vai ter jeito. E tinha pressa em reencontrar o silêncio e a tranquilidade do quarto do hotel. Foi durante esse congresso que se firmou definitivamente a amizade de Leon Denis com Arthur Conan Doyle. Uma grande simpatia nascera entre eles, pelo devotamento à mesma causa. Então é aqui que a gente vai ver agora essa amizade que até então era na base das cartas trocadas. Agora aqui eles se encontram, se conhecem, e aí eu penso que esses dias foram rápidos demais para tamanha amizade. Lembrando, talvez quem acompanha essa gravação pulou algum episódio aí, o Conan Doyle traduziu. Nosso produtor tá comendo agora, não aguentei a que eu vi. Ele conseguiu, igual menino, né? Cara de alegria dele. O Conan Doyle traduziu Joana d'Arc do francês para o inglês. É bom fazer essa ressalva importante. E os dois homens mantinham entre si a maior consideração. O bom gigante inglês se curvava perante o ancião quase cego. Conduzia-o com uma solicitude encantadora pelos meandros dos corredores e da sala da sociedade dos sábios e o ajudava a se sentar à mesa. Eu li num outro livro, não sei se foi o da Claire ou num outro artigo a respeito, de que o pessoal ficava encantado de ver Conan Doyle não desgrudava de Leon Denis. Onde ele estava, Conan Doyle estava ali de braço dado, né, amparando o velho ancião vagarosamente pelos corredores do salão. Então, e muitos se emocionavam, né, porque às vezes tinham visto Leon Denis no outro congresso 12 anos antes, né, com uma outra força, com uma outra disposição. E quando se vê, por exemplo, acontece com o Divaldo. Né, eu que já conheci o Divaldo velho, né, que o Divaldo tá velho tem muito tempo já, né? O Divaldo me perdoe, mas tá com 92 anos agora quando a gente grava o programa, né? Então, falar do Divaldo velho já tem um certo tempo, né? Mas quando eu o vi pela última vez agora em Goiânia, a gente grava esse programa aqui em dezembro de 2019. Eu o vi agora em março de 2019 pela última vez pessoalmente. Eu fiquei assustado. Eu fiquei no intervalo de 2 anos, e na última vez eu tinha visto ele chegar caminhando tranquilamente, sozinho, e agora eu vi ele chegando numa cadeira de roda, e quando foi subir no palco ali, tendo que ser ajudado, auxiliado com uma bengalinha por causa do problema que tem de coluna. Então, no intervalo de 2 anos, o Divaldo teve já, né, algumas dificuldades a mais. Então, para o pessoal que tinha visto o Leon Denis em 1913, vê-lo agora, 12 anos depois, sendo ali amparado, porque não conseguia caminhar sozinho realmente, era de emocionar mesmo. E aí, o bom mestre sentia-se encantado por isso. Como é Conan Doyle? Eu o enxergo muito mal. Ele é muito grande, respondíamos. Tem uma bela cabeça redonda, olhos cinzentos e bigodes à gaulesa. E Denis falava, não é anglo-saxão. Vejam seu nome, Conan, o chefe. É um nome bretão. O tempo todo ele tentando relacionar alguém com os gauleses, com os celtas, né, de alguma forma. Tentando dizer assim, isso aqui é da minha família, né? Isso aqui tá lá no lugar errado, vamos dizer, né? Tinha que estar de cá. Leon Denis estava inteiramente maravilhado com a organização da Casa dos Espíritas. Casa dos Espíritas, também onde foi feito esse evento, também construído ali pelo Jan Meyer. Então, Jan Meyer, mais uma vez, mostra a sua importância.
Então, que Niemeyer vai agradecer aos presentes, aos congressistas. Leon Denis, rompendo com seus hábitos de recolhimento, aceitou o convite de seu amigo. Aqui está falando a respeito do Niemeyer. Do seu amigo, que convidara os congressistas para uma recepção na terça-feira, 8 de setembro, na rua Copernic. Eu lembro aqui de um dado momento, eu acho que é a Claire que traz esse relato, não sei se foi o Gaston, de que Denis, ele, quando o pessoal chegava nessas festas aqui, recepção que fala é alguma confraternização, algum evento social ali dos espíritas, e às vezes alguém chegava e servia para ele ali um vinho, um champanhe, e ele disfarçadamente não bebia bebida alcoólica de jeito nenhum. Aí ele esperava alguém olhar para lá e ia lá perto de uma planta e jogava a bebida fora para é pro santo, né? Então ele realmente não ingeria nada de álcool. E na véspera da partida, um lanche de despedida foi servido em homenagem a Leon Denis, sob os cuidados de sua amável hospedeira nos salões do hotel, sendo convidados apenas os amigos íntimos de Denis. O casal Niemeyer, então Niemeyer era casado, né, a informação que a gente tem, em momento algum ele falou, mas agora já fala, tinha vindo cumprimentar e agradecer ao seu velho amigo. Antes de seu retorno, a senhorita Charbonnel, da Ópera de Paris, uma de suas mais fiéis admiradoras, cantou para ele, com sua voz privilegiada, algumas das áreas escolhidas de seu repertório. Foram levantados numerosos brindes à sua saúde e ao sucesso da causa espírita. Denis estava deveras feliz. Não quis deixar Paris sem antes repartir o pão da amizade. Interessante a referência aqui, né? O pão da amizade com o pastor Vautier da Gallier, professor de teologia na Sorbonne. E aqui eu já vou dar um spoiler, que talvez depois eu esqueça, né? Tem que dar, né? Nós já falamos aqui algumas vezes da amizade de Denis com padres, com pastores, até do Vautier já foi falado. Mas aqui é importante que quando Denis desencarna, ele deixa um pedido, né, para que o seu corpo não fosse sepultado antes que o pastor chegasse de Paris para fazer ali, ele queria que fizesse o discurso de despedida. Então, quem discursou por último, se não me falha a memória, foi o pastor, né, antes do corpo de Denis ser sepultado. Então, era uma amizade verdadeira. E será que ele pensava que era superior ao pastor, hein? A provocação aqui do que a gente falou hoje. Certamente que não, né? Então, ele sabia que cada um cumpria a sua função. E o último livro lido por Leon Denis, na verdade, foi inclusive o livro escrito por esse pastor, que se chama As Disciplinas da Alma. Então, e eu tenho esse livro para ler e até agora ainda não... Então, quando eu descobri, falei, não, vou ter que ler também, né? Só não consegui ainda, O Chico psicografou já. Dizer que o último livro que o Chico psicografou, ele já leu, às vezes. Não sei se deu o pessoal ouvir, né? Então, realmente era uma relação de muito carinho ali entre os dois. E no dia seguinte, o velho mestre voltava para Tours, levando de sua viagem a melhor e a mais reconfortante das impressões. Tudo tinha saído bem. Desse labor, junto com espíritas de todas as nações, nascera verdadeiramente uma amizade geradora de reconforto e de esperança. A nova revelação despertava, indubitavelmente, as atenções gerais. A semana que terminara em verdade tinha proporcionado bastante alegria ao apóstolo espírita, que não manifestava o menor traço de fadiga, e dizia: fui poderosamente ajudado. Meus amigos invisíveis me sustentaram. Como duvidar do valor desses socorros? Então, mais uma vez, Denis se rende aqui ao auxílio espiritual. E como o capítulo chegou ao fim, eu vou só lembrar de alguém pesquisa aí a passagem de Richer, por favor, lá no Crônicas de Além Túmulo, porque me lembrei aqui que Richer que foi o fundador do metapsiquismo.
E aí aqueles embates aqui de 25, e Richer vai desencarnar em 35, portanto 10 anos depois. Não, é Crônicas dessa da outra vida. Né? Não, é Crônicas de Além Túmulo. E a gente vai ver, né, como que o Richer, que Leon Denis faz elogios no Congresso, né, pelas pesquisas mediúnicas, mas ali pouco tempo depois o próprio Richer se afasta praticamente por completo daquilo que ele defendeu, daquilo que ele havia escrito, daquilo que ele havia experimentado, e vai desencarnar, né, aí o Humberto Campos, né, com seu estilo, né, ele vai trazer aqui algumas informações. E a primeira aqui que Jesus ele chama o anjo de morte para conversar, né? Repito, né? No estilo de Humberto Campos. E ele começa a perguntar assim, o anjo, e aqueles espíritos que estavam aqui e que receberam tarefas grandiosas de reencarnar, como é que eles estão? E aí fala, não, beleza. E aí Jesus pergunta, né? Mas e aquele que estava aqui inquieto, né? Vamos lá, lembra-te daquele que era aqui o inquieto investigador com as suas análises incessantes e que se comprometeu a servir os ideais da imortalidade, adquirindo a fé que sempre lhe faltou? Aí o anjo pergunta, Senhor, aludis a Charles Richer, reencarnado em Paris em 1850 e que escolheu uma notabilidade da medicina para lhe servir de pai? E Jesus fala assim, isso, justamente, né, pelas notícias dos meus emissários, apesar de sua sinceridade e da sua nobreza, Richer não conseguiu adquirir os elementos de religiosidade que fora buscar em favor do seu próximo. E aí Richer, então, aqui quando ele fala notoriedade, Richer foi prêmio Nobel de Medicina. Foi um importante fisiologista, então é alguém que marcou época. E aí o Espírito vai dizer assim, mestre, né, os emissários que o senhor colocou aqui para auxiliar Richer nunca faltaram nessa tarefa, né? Continuaram ali e tal, mas mesmo assim Richer tem livre-arbítrio, escolheu outro caminho. Contribuiu muito, mas ele escolheu outro caminho. E aí a parte interessante aqui é que Jesus fala assim, pois bem, exclamou o Senhor, Richer terá de voltar agora a Penates para a casa, para o lar. Traze de novo aqui a sua individualidade para as necessárias interpelações. E aí o Espírito fica assim, né? Senhor, mas assim tão depressa? O mundo vê em Richer um dos seus gênios mais poderosos, guardando nele sua esperança. Não conviria protelar a sua permanência na terra, a fim de que ele vos servisse, servindo a humanidade? É passar a foice. É o anjo da morte. Traz ele aqui. E aí, eu só fiquei torcendo para quando chamar o anjo da morte, esse aqui ser o meu. Porque o anjo da morte começa a defender o Richer. Fala, não, mas deixa ele lá. O pessoal tem uma esperança enorme nele, né? Acho que esse anjo da morte é bonzinho demais, né? Aí Jesus fala assim, não. Isso aqui eu achei fantástico, né? Se após 85 anos de existência sobre a Terra não pôde reconhecer com a sua ciência e a certeza da imortalidade, é desnecessária a continuação de sua estada nesse mundo. Falou, anjo da morte, o cara tá lá, tem 85 anos, até hoje ele está em dúvida se a alma é imortal ou não. Então continuar mais para quê? Pode trazer para cá mesmo, né? Mostra pra ele que é imortal. Porque assim, trazer ele, desdobra ele no sono. Aí diz, não, Aí, no leito de morte, Richer tem as pálpebras cerradas e o corpo na posição derradeira em caminho da sepultura.
seu espírito inquieto de investigador não dormiu o grande sono. Há ali, cercando-lhe os despojos, uma multidão de fantasmas. Aí aqui entra a parte que eu tenho inveja. Tem que ter inveja. Gabriel Delane estende-lhe os braços de amigo. Denis e Flammarion o contemplam com bondade e carinho. Personalidades eminentes da França antiga, velhos colaboradores da Revista dos Dois Mundos, cooperadores devotados, então, estão ali para abraçarem o mestre no limiar do seu túmulo. Eu penso, nossa, mas não recebe um prêmio desse, né? É porque ele foi importante. Não é porque agora ele negou um ponto que tudo que ele fez perdeu o seu valor. Muitas vezes assim, né? A pessoa faz 80 coisas certas, né? E aí faz uma falhazinha. Esqueceu. Aí você acha que agora vai para o umbral, vai para o inferno, vai para... Então não é. Então, aqui eu achei importante colocar isso, né? O Humberto Campos foi muito feliz de que se ele teve aquilo que merecia as críticas, sim, mas ele merecia também, né, esse amparo, esse acolhimento, né? Coloca aqui esse trio, né? Delane, Flammarion, estou aqui. Denis, Delane e Flammarion, que estava ali realmente para esperar o Richer. E aí ele passa, né, para o mundo espiritual, e aí vai ter lá, aí depois Jesus recebe o próprio Richer, vai bater um papo ali, vai conversar, trocar uma ideia. Então vai assim, peraí, você duvidou da minha existência? Estou aqui agora. Você estava com dúvidas, né? Aqui estou. Então é um capítulo muito interessante, né? O Crônicas de Além do Túmulo é um livro muito especial e a gente não podia deixar de tratar, né, desse assunto aqui hoje. É que o próprio Humberto Campos vai falar, né? Porém, apenas conseguiram que ele escrevesse o Tratado de Metapsíquica e um estudo proveitoso a favor da concórdia humana, que lhe valeu o Prêmio Nobel da Paz. Aqui tem até um erro, né? Não sei se do espírito, do médium, mas a FEB coloca uma nota dizendo que não foi Prêmio Nobel da Paz. Isso aqui está na obra, está também. Que certamente houve aí um lapso do autor. Richer, apesar de ardoroso pacifista, não recebeu nenhum Prêmio Nobel da Paz, mas sim o de Medicina, que lhe premiou a descoberta da anafilaxia. Então era um homem importante e que merecia realmente essa recepção igualmente importante no mundo espiritual. Então, fica esse registro aí, e a nossa gratidão ao Richer, né, também por tudo que ele fez, e a gratidão a todos esses que foram citados hoje, né, tantos nomes, né, e a gente vê que esses nomes já não fazem mais parte dos nossos estudos, né. Ele comentava isso com o Gustavo nesse final de semana também. Denis ainda sim é estudado, mas você não vê falar de Delane. Se Denis já é considerado um desconhecido, Gabriel Delane, Camille Flammarion, Oliver Lodge. Quem é Oliver Lodge? Né? Então, não se faz ideia desses nomes. Henri Sousa escreveu, se não me engano, a primeira biografia de Allan Kardec. William Crookes. Então você tem aqui. Então você tem Aksakov. Então você tem... Aksakov era russo, então assim, escreveu, e Leon Denis cita Aksakov o tempo todo nas suas obras. Então, assim, que esses nomes, né, sirvam de inspiração para que a gente e aqueles que acompanham o nosso estudo aí nas redes sociais possa também, né, tentar voltar às bases, né, voltar aos clássicos, porque a gente quebra a cabeça com tantas coisas na atualidade e os clássicos trouxe tudo ali, está tudo ali. É claro que a contribuição posterior é valiosíssima. Você pega a obra do Chico, né, não tem nem o que comentar, acabei de falar aqui. Você pega a obra da Joana, né? O Gabriel estuda bastante. Herculano Pires, Olinda Morim. Você pega na atualidade, você tem o próprio Alberto Almeida escrevendo obras valiosas. Você teve o Ivon da Amaral Pereira, Hermínio Miranda, Sueli Caldas Schubert. Então é claro que você tem que valorizar o esforço de todos os espíritas. Isso aí é inquestionável. Mas a gente tem que valorizar aqueles que vieram antes, porque eles enfrentaram batalhas que a gente não faz nem ideia, e apesar de tudo isso, contribuíram, né, de maneira muito forte e muito lúcida, e a lucidez faz muita falta
atualmente. Então, que a gente aproveite o que eles deixaram para nós. Bom, então é isso. A gente agradece a presença dos que aqui estão. Agradecemos também pela presença dos internautas, né, que nos acompanham nas redes sociais. Lembrando sempre de divulgar, de nos ajudar a compartilhar, a se inscrever nos nossos canais. Tem o Spotify também, que esses estudos eles são colocados também lá no Spotify para a gente ouvir depois, mesmo sem internet, dá para baixar o áudio. E enquanto está viajando, enquanto está fazendo outra atividade, às vezes sem internet, é possível ouvir esses estudos. Então fica aí o convite e que nos acompanhe também nos próximos estudos, né, da vida e da obra de Leon Denis. Então um abraço e até o próximo.